Meu Deus, abençoa cada irmão e irmã, Senhor, que está aqui nessa noite para alimentar e conhecer mais da Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, que a graça e a bondade do Senhor Jesus seja com todos. No livro de São Mateus, capítulo 11, versículo 7, nessa noite eu quero falar sobre ventos de doutrina. Ventos de doutrina. Aleluia. Mateus, capítulo 11, versículo 7. E depois nós leremos o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 5. Leiamos. E partindo eles, começou a Jesus dizer às turbas a respeito de João: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículo 5. Somente o versículo 5 apenas. Para nós tomar esse assunto nessa noite. Falar um pouco sobre ventos de doutrina. Efésios capítulo 4, versículo 5. Um só Senhor, uma só fé. Fé aqui é revelação, amém? Fé aqui é entendimento, compreensão, revelação. Um só batismo. Senhor nosso Deus, aqui está, Senhor, a Tua palavra. Lemos as duas porções e esperamos que o Senhor venha nos ajudar, venha nos abençoar. Que possamos estar atentos, ó Pai, à Tua porção, da Tua palavra. E atentos ao que o Espírito do Senhor tem a dizer para nós nessa noite. Porque confiamos, ó Pai, que estamos nessa última era, a era de Laodiceia. E esta era, Senhor, é a era mais perigosa, a era mais terrível que existe. E é pela graça do Senhor que estamos aqui, com as nossas mãos seguras nas do Senhor, Pai. Porque se as nossas mãos se desgarrarem do Senhor, nós estamos perdidos, ó Pai. Estamos aquém desse mundo. Mas com as mãos seguras do Senhor, estamos seguros, ó Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um, confirmando a Tua presença em nosso coração. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre ventos de doutrina. Ventania. Hoje, praticamente, nós temos uma tempestade misturada a uma velocidade muito grande de ventos de doutrina. Há uma ventania muito grande hoje em volta, não em nosso meio, mas em volta de nós. Porque pela graça de Deus em nosso meio não tem. Pela graça de Deus em nosso meio não tem. Isso é pela graça de Deus. Mas existe uma ventania muito grande, uma tempestade proliferada de muitas doutrinas pérfidas, doutrinas espúrias, doutrinas amaldiçoadas, doutrinas endemoniadas, doutrinas do inferno, doutrinas que subiram do abismo, ventos de doutrina. Isso está em volta, à nossa volta. Para cada ponto que você pode olhar, existe um vento. Ventos vindo do norte,
ventos vindo do sul, ventos vindo do leste, ventos vindo do oeste, do noroeste, do nordeste, do sudeste, ventos de doutrina por todos os lados, vindo de várias fontes, produzidas por vários ministérios, que apanharam vários homens, e por que não dizer homens de Deus, homens de boa intenção, homens de luta, homens de trabalho, homens de labor, homens que estão trabalhando de uma forma ou de outra, com boas intenções, com bons propósitos, mas isso não é tão importante quando se olha o mais importante, que é a sua doutrina. Todo o trabalho, toda a força empregada, todo o labor, todo o empenho se perde, se fragmenta, se deteriora quando a doutrina é reprovada por Deus. Quando a doutrina não se encaixa na palavra. Quando a doutrina é um fermento aplicado. É uma interpretação usada. Bons ministérios, bons ministros, bons oradores, boas igrejas, finas igrejas, bons companheirismos, ótimas pessoas, boas pessoas. E, no entanto, não importa o quão isso é bom, o quão isso seja interessante, ou quão isso é beneficente ou traz algum benefício para as pessoas. Se a doutrina ali envolvida é uma doutrina anátema, é amaldiçoada. Não importa. Agora, nós sabemos que só o Espírito Santo põe o homem e a mulher no céu. Mas doutrina errada impede de entrar. Sabemos que só o Espírito Santo é que pode fazer com que o homem e mulher entre no céu. Mas doutrina errada impede. Por isso nós temos hoje em dia essa gama de ismos no mundo e no Brasil, ismos como dualidade, ismos como a segunda vinda de Jesus Cristo já aconteceu, ismos como o milênio já instaurado na Terra, ismo como o retorno isolado do profeta, ismos como a doutrina do novo nome, do Joãozinho que comeu o livrinho, da graça terminada, ismos nas obras salvadoras, porque até isso tem na mensagem, ismos de obras salvadoras, pessoas são salvas pelas obras. Então, diante de tudo isso, nós vemos pessoas que se defendem pelo fato de que fé é uma coisa individual. E, na verdade, fé é algo individual. Fé é algo entre a pessoa e Deus. Fé é um dom. Amém. É verdade. Fé é um dom. Mas existe aquela fé reveladora. Fé é um dom, pastor? É. Mas e a fé reveladora? E a fé que me põe no céu?
E a fé que me arrebata? E aquela fé compreensiva, aquela fé reveladora, aquela fé que encaixa com a Bíblia, que encaixa com a mensagem, que encaixa com os ensinos apostólicos? É esta fé que eu estou falando. Quem está entendendo, irmãos? Não estou falando do simples fato da fé ser um dom, porque a fé é um dom. Mas não estou falando do simples fato da fé ser um dom, mas estou falando daquela fé, porque Paulo diz que só existe uma só fé. Amém, irmãos? Amém. Uma só fé. E ele quis dizer o seguinte: uma só revelação. Ele quis dizer o seguinte: uma só compreensão. Amém, irmãos? Amém. Uma só compreensão, uma só fé. Amém? Então vejam bem, então nós estamos falando de revelação e não apenas de um dom que alguém possa ter mediante a fé. No entanto, Deus deu isso para cada um e muitas pessoas o usam de várias maneiras. Mas o irmão Branham disse aqui nessa mensagem, o Deus dessa era maligna. Eu quero ler com os irmãos o parágrafo 29. Agora, esta mensagem aponta os males desta era maligna e encaixa para as profecias desta era maligna. E é a minha crença que a Bíblia tem cada resposta para cada era já escrita na Bíblia, para o crente daquela era. Eu creio que tudo que temos necessidade está escrito bem aqui. Simplesmente precisa ser interpretado pelo Espírito Santo. Eu não creio que homem algum na terra tenha o direito de colocar a sua própria interpretação na palavra. Deus não precisa de ninguém para interpretar a sua palavra. Ele é o seu próprio intérprete. Ele disse que ele faria isto e ele faz isto. Amém? Então vejam bem, quero que os irmãos observem bem, que o irmão Branham nos ensina que Deus é o único que pode interpretar a sua palavra. E graças a Deus por isso. Amém? Amém. Nós não precisamos de um seminário, nós não precisamos de uma escola teológica, nós não precisamos de nenhum erudito, nós não precisamos de nenhum homem formado, nós não precisamos de nenhum sábio, de nenhum inteligente, nós não precisamos de nenhuma teoria, nós precisamos apenas do Espírito Santo. E só o Espírito Santo para nos dar a verdadeira revelação. Só o Espírito Santo para nos dar a verdadeira revelação. Amém, irmãos? Essa mensagem aqui é o Deus desta era maligna, 29. Então, só Deus para nos dar a verdadeira revelação. Na mesma mensagem, o Deus desta era maligna, deixa eu ver se eu vou achar aqui. Eu deveria ter anotado, mas o irmão Branham diz assim, o Deus dessa era maligna, deixa eu ver se eu vou achar aqui. Ele fala assim, quer ver? Deus desta era maligna. Eu podia ter anotado, não anotei. Podia ter anotado. Para os irmãos entenderem o que o irmão Branham está aplicando. Eu anotei sim. Eu acho que anotei. É o 29. 29 e o 56. Ele diz o seguinte: o Espírito de Deus, como ele cresceu na completa estatura de Deus, a era a qual estamos vivendo, o Espírito Santo está aqui vindicando a mensagem da hora. Graças a Deus. Amém, irmãos? Então, o que o Espírito Santo está fazendo? O Espírito Santo é Deus, e Deus não é Deus de confusão. Quem está entendendo? O Espírito Santo é Deus, e Deus já disse para Paulo, eu não sou um homem de confusão. Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 14, verso 33. Deus não é Deus de confusão. Aleluia. E então, aqui, nesse parágrafo 56, o Deus desta era maligna, o profeta diz, a era a qual estamos vivendo, o Espírito Santo está aqui,
vindicando a mensagem da hora. E o Espírito Santo está fazendo isto, para que então as pessoas que creem em Deus saiam deste caos. Então o que o Espírito Santo está fazendo? O Espírito Santo está aqui vindicando a mensagem da hora. Amém. Com isso, o irmão Branham está dizendo o seguinte: o Espírito Santo está apoiando. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. O Espírito Santo está dizendo amém. Graças a O Deus. Espírito Santo está dizendo isto é verdade. Amém. O Espírito Santo está dizendo isto é correto. Amém. Isto se alinha comigo. Isto se alinha, se agrupa, se harmoniza comigo. É isso que o irmão Branham está dizendo. O Espírito Santo está aqui para vindicar a mensagem da hora. Aleluia. Existe a parte que Deus vindica o mensageiro e existe a parte que Deus vindica a mensagem desse mensageiro. Estão entendendo, irmão? Então existe a parte que Deus vindica o mensageiro. Isto é, prova o mensageiro. Mostra para aquela era, para aquela determinada era, que aquele homem é o mensageiro. Como aqui, ó. Deus provou, vindicou o seu mensageiro perante uma multidão de pessoas, fazendo com que o seu mensageiro fosse vindicado e provado a esta geração incrédula de que Deus, a sua mão, estava sobre ele. Amém, irmão? Olha aqui, a sua mão estava sobre ele, a coluna de fogo. Amém, irmão? E a coluna de fogo estará sobre qualquer um que esteja centralizado na mensagem. Amém, irmão? E a coluna de fogo estará sobre esse mensageiro, estará sobre esse ministério, sobre esse pastor que está aqui agora pregando, se ficarmos exatamente com a mensagem do jeito que ela é. Porque o Espírito Santo vindica seu homem, vindica seu mensageiro e depois, por tudo, vindica sua mensagem, sua doutrina, para provar que essa doutrina, que essa mensagem está embasada, alinhada, direcionada na palavra de Deus para aquela hora. Amém, irmãos? E quando isso acontece, nós temos um ministério pronto, nós temos um ministério fincado, temos um ministério ordenado, que não vai fazer com que os outros façam. Cana. Porque existe muitos irmãos e irmãs cana. Existe muito pastor cana. Existe muito ministério cana. Existe muitas irmãs cana. Existe muitos irmãos cana. Cana, o que é isso, pastor? Cana agitada pelos ventos. Cana agitada por ventos de doutrina. Existem pessoas na própria mensagem, ele mesmo não sabe o que quer, já passou por 5, 6 ministérios e não sabe o que quer. É uma cana agitada pelo vento. É uma cana agitada pelo vento. Ministro cana agitada. Membro cana agitada. Ministério cana agitada. Quando eu digo ministério cana agitada pelo vento, é porque aquele ministério fica pegando todo tipo de doutrina por aí e fica aplicando. Ora prega isso, aí prega outro assunto. A hora crê nisso, depois para e prega outro assunto. Aí ora não crê mais naquilo e vai para outro assunto. Ministério cana agitada pelo vento. Aí vem o membro cana agitada pelo vento. Ora está com aquele pastor, depois está com outro pastor, depois sai dali, fica um tempo, vai para outro pastor, depois sai dali, fica um tempo, vai com outro pastor, membro cana agitada pelo vento. Amém, irmãos? Amém. E Deus detesta esses. Então observe bem que Jesus quis dizer o que sobre João? Irmão, presta atenção, irmão, que eu quero dizer para vocês. Irmão, presta bem atenção. Você já viu alguém elogiar alguém? Como é bonito? Elogio. Como Paulo diz, dá honra a quem? A quem honra. Mas olha bem, irmãos, olha bem Jesus. Quem é Jesus, irmãos, para nós? Quem é Jesus, irmãos? Foi revelado para nós que Jesus é quem? É Deus.
foi revelado para nós pela Bíblia que Jesus é Deus. Olha Deus falando bem de João Batista. Olha Deus falando do ministério de João Batista. Olha Deus falando do posicionamento de João Batista. Olha Deus falando da postura de João Batista. Olha Deus falando da firmeza de João Batista. Falando da firmeza de João Batista. E aí, Jesus começa a dizer as turbas de João, sobre o exemplo que ele era, sobre o homem pronto que ele era, sobre o homem corajoso que ele era, destemido que ele era. O que vocês foram ver por aí no deserto? Um pregadorzinho de meia tigela? Não, não foi o que vocês foram ver. O que vocês foram ver aí? Um pregadorzinho meio efeminado? Não, vocês não foram ver isso. O que vocês foram ver por aí? O que vocês foram ver por aí? Um pregador tropeçando aqui e ali em alguma palavra? Vocês viram um pregador aí tropeçando em algum ponto da Bíblia, na mensagem, acolá? Não. Esse homem que eu estou falando de João Batista, ele não é um homem desse tipo. Ele não é uma cana agitada por qualquer tipo de vento. Amém, irmão? Amém. Ele não é uma cana agitada pelo vento. Ele é um homem sólido. É um ministério sólido. Parado na brecha. Amém, irmão? Amém. Então Jesus, que é o nosso Deus, estava dizendo sobre o ministério de João Batista, sobre a postura de João Batista. O que foste ver? O que foste ver? Um pregador comprometido com membros? O que foste ver? Um pregador comprometido com política? O que vocês foram ver? Um pregador comprometido com a palavra? O que vocês foram ver? Um pregador comprometido com alguma revelaçãozinha? Com alguma interpretaçãozinha? Com algum ismo? Alguma coisa levantada por si próprio, por conta própria? Não! João Batista não era uma cana agitada pelo vento. Amém! Glória a Deus! Graças a Deus! Porque este é o que está escrito, que acerca de mim iria adiante. Amém, irmão? Amém! Preparando o meu caminho. E quem prepara o caminho do Senhor tem que ser um firme, tem que ter pulso firme. Amém, irmão? Amém! Preparando o caminho diante de mim. E quem prepara o caminho diante de mim? Um ministério sólido. Não pode ser um ministério desatento, desalento. Tem que estar pronto, firme. Não pode ser soprado. Não pode ser balanceado por qualquer tipo de ventinho, de doutrina, de ismo. Membros apaixonantes. Membros apaixonados por ministérios, membros apaixonados por homens, por isso que essa sodomia dentro da igreja, homem casando com homem, e em outras palavras, membro casando com pastor. Sodomia espiritual dentro da igreja. Em vez do membro casar-se com Cristo, está casando com homens cheios de doutrinas, cheios de ventos. Quem está entendendo, irmão? E o Espírito Santo está fazendo isto, para que então as pessoas que creem em Deus saiam deste caos. O espírito imundo do diabo está aqui chamando a sua igreja através do ministério do erro. Através do erro. Preste atenção, eu vou repetir outra vez. O espírito imundo do diabo está aqui na terra, chamando a sua igreja, a igreja do espírito imundo do diabo, chamando a sua igreja através do erro. Que erro, pastor? Que tipo de erro? Erro doutrinário. O espírito imundo do diabo está reunindo a sua igreja através do espírito do erro. Que erro? Que erro? É tropeços? É quedas? É problemas morais? Não, não é isso não. É através do erro doutrinário. É do erro
mal calculado, é do erro interpretativo, é do erro ensinamento errado, é do erro doutrinário, é do erro da interpretação, é do erro pelas quais as pessoas colocam sobre a palavra de Deus suas próprias interpretações. Esse espírito pela qual o diabo trabalha para poder reunir sua igreja através do espírito do erro. Que erro? O erro doutrinário, errando o alvo na palavra, proclamando para si mesmos doutrinas, ismos, interpretações. Então o Espírito Santo não vindica esse tipo de mensagem. O Espírito Santo não vindica esse tipo de ministério. Porque as pessoas hoje pensam que vindicação é coisas materiais. Até na mensagem as pessoas estão afetadas com esse tipo de sentimento. Até na mensagem o povo está afetado com esse tipo de sentimento de que vindicação é uma igreja grande. Vindicação é o pastor renomado. Vindicação é a estrutura adquirida. Vindicação é a quantidade de membros que se aloca ali naquele local. Vindicação é porque o ministério é bastante abençoado e assim por diante. Não, não é assim não. Isso não é vindicação. Vindicação. Eu pergunto para vocês, João tinha o quê? O que João tinha para seu ministério ser vindicado? O que João tinha para a sua mensagem ser vindicada? O que João Batista tinha? O que Elias tinha? O que Eliseu tinha? Para que sua mensagem, seu ministério fosse vindicado perante Deus. Estão entendendo, irmãos? Eles não tinham muitas coisas. Não tinham grandes coisas. Não quero dizer que igreja grande, ministério, não estou dizendo que essas coisas não podem ser abençoadas e que Deus não vindica. Eu estou falando do ponto de vista doutrinário, porque como eu disse no princípio do ministério, não importa o quanto que o ministro trabalhe igual um burro, não importa o quanto que o ministro se esforce e dá uma de missionário, dá uma de apóstolo, e sai viajando para o mundo inteiro, estabelecendo igreja aqui e igreja ali. A questão está envolvendo a doutrina. Amém, irmão? É o que ensina aquele ministério, é o que ele leva as pessoas a crerem, é o que ele leva as pessoas a defenderem, é o que ele leva as pessoas a darem amém, porque esse amém vai resultar no seu destino final. Estão entendendo, irmãos? Não importa se prega bem, não importa se estremece alicerce quando aquele pregador abre a boca. Não importa se as pessoas caem no pranto, no choro, quando aquele evangelista prega. Não importa se há milagres. Não importa se há morto ressuscitando. Não importa se a chuva está caindo como uma torrente. A questão está no ponto de vista doutrinário. Quem está entendendo, irmão? É na doutrina. Sim, existem bons homens aí no campo afora. Grandes homens, bons homens, bem intencionados, querendo ganhar almas, querendo salvar almas, querendo fazer com que o progresso do reino esteja estabelecido em várias linhas, em vários lugares. Mas a questão não é isso. A questão não é ter a natureza de um burro. Porque o mulo é forte. O mulo é um burro de carga. Ele é mais forte que o cavalo. E existem muitos assim, trabalhando como um burro. Mas o problema é a doutrina. É a questão doutrinária. É o meu amém para aquilo. É o meu assim seja para aquilo. Estão entendendo, irmãos? Amém. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O amém e o assim seja é a coisa mais perigosa que existe para um crente. O amém e o assim seja. Porque quando você diz amém para o que eu digo, você está concordando com o que eu estou ensinando.
Verdade. Estão entendendo, irmãos? Amém significa assim seja. A coisa mais terrível para um crente é dizer amém e assim seja. Porque é necessário que ele esteja bem estabelecido, bem orientado pelo Espírito Santo para tomar isso e dizer amém. Porque quando ele dá amém, irmãos, ele está baseando o seu destino eterno pela fonte de inspiração que aquele pregador está trazendo. Aleluia. Obrigado. E por fim, destina-se o seu destino eterno final. Então, existem bons oradores, bons pregadores. Vejam bem, aqui mesmo, nesse bairro, aqui em Citrolândia, existem dois ismos da dualidade. Um fica aqui atrás aqui, do supermercado Primo, e o outro ismo da dualidade fica aqui na esquina, perto da escola Orestes Diniz. E, não vou dizer o nome, mas uma pessoa que estava com outra pessoa, que diz que foi num culto aí, desse ismo, dessa doutrina da dualidade, disse que esse ministro lá da dualidade, que a mensagem que ele prega é semelhante à minha. Aí eu disse para essa pessoa, isso para mim foi um insulto. Foi um insulto. Isso para mim foi um insulto. Por que um insulto, pastor? Comparar um ismo, um pregador que divide Deus em dois seres, em duas partes, mostrando que na divindade existem dois seres. Isso não faz parte da revelação da Bíblia. Isso não faz parte da revelação de Paulo. Isso não faz parte da revelação de William Branham. Isso não faz parte da revelação dos apóstolos. Isso é uma cana agitada pelo vento. Eu então pensei, mas isso é um insulto para mim. Comparar o meu ministério, que eu sei no que tenho crido, sei como o meu ministério foi ordenado, não foi ordenado de qualquer maneira, não foi ordenado em mistura com casamento e divórcio, não foi ordenado por meio de porfias, e principalmente baseado numa doutrina errada, num ismo errado, um ismo de dualismo na mensagem. Então eu pensei, isso é um insulto para mim. Estão entendendo, irmãos? Um insulto para a minha pessoa, para o meu ministério. Comparar o meu ministério. Ah, mas aquele fulano prega igual o pastor Vanderlei. Lógico. Eu sei onde estou firmado, sei como eu fui levantado no ministério. Sei como ele foi levantado profeticamente. Sei como ele foi estabelecido, foi a base de mistura, encrenca de casamento de divórcio, e por porfia, e por fim, debaixo de uma doutrina e de um ismo terrível. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você aqui, ó. Uma pessoa que por infelicidade, na mensagem, que por infelicidade entrou num ismo, e ficou ali certo ponto, mas Deus teve a graça, Deus teve a misericórdia, sua mão protetora, e tirou, arrebatou daquele ismo, amém, irmãos? Amém. E depois de um tempo, volta para aquele ismo novamente, irmão. Olha, não tenho medo de dizer, vou colocar, essa mensagem vai na rádio, essa mensagem vai para os YouTube, vai para a internet, vai para tudo. Não tenho medo de dizer, se torna 2 vezes filho do inferno. Uma pessoa que Deus tem trabalhado, que Deus deu graça, Irmãos, presta atenção, graça é uma coisa importante. Amém, irmão? Graça é uma coisa importante.
Alguém poderia falar assim, mas pastor, o senhor está na posição de julgamento. Olha, eu estou na posição de julgamento desde que a palavra esteja corretamente. Amém, irmão? Amém. Desde que eu esteja no meu posto de dever. Aleluia, Deus. Oh, é verdade. Agora, eu não poderia fazer tal afirmação se eu estivesse no mesmo nível, na mesma linha. Se eu não estivesse com a minha consciência tranquila, na mensagem, na palavra, aí sim. Mas como que as pessoas vão ser condenadas? Como tais erros e tais ensinos vão ser condenados? Vamos deixar revelia? Vamos deixar descer água abaixo? Vamos deixar todo mundo fazer o que bem entender? Está tudo normal, está tudo ok, Deus só quer o coração, fé individual, Deus vai levar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, igual o denominacional, igual o mundo denominacional? Não, pensar igual eles? Não, vai levar um pouquinho da Batista, um pouquinho da Metodista, um pouquinho da Assembleia, um pouquinho da Deus e Amor, um pouquinho... Não, gente, está chegando num ponto das pessoas fazerem isso e pensar isso. Não, fé individual é uma coisa individual entre Deus e o indivíduo. Naquele dia vai levar um pouquinho da dualidade, um pouquinho do novo nome, um pouquinho do retorno, um pouquinho do cavalo branco, um pouquinho do milênio, um pouquinho da dualidade. Ué, que negócio é esse? Se Paulo diz só existe um entendimento, uma só fé, amém, irmão? Aleluia. Aleluia. Paulo diz só existe uma só fé, uma só compreensão, Aleluia. um só entendimento. Aleluia. Glória. Verdade. Você sabe por que Paulo disse em Efésios? Olha, irmão, olha, muitas pessoas lêem a Bíblia de cabeça para baixo. Mas você sabe por que Paulo disse? Por que Paulo disse essas palavras aos Efésios? Você sabe por que Paulo disse essas palavras aos Efésios? Vamos ler lá? Aos Efésios 4, versículo 5. Sabe por quê? Você sabe por que Paulo estava falando aquilo? Porque há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Por que Paulo estava falando isso para uma igreja estabelecida, irmão? Porque a igreja de Éfeso é a igreja estabelecida. Uma igreja posicionada. A igreja de Éfeso é a igreja que estava comendo alimento forte. Era uma igreja posicionada em Deus. Agora, por que Paulo se direciona aos Efésios, um povo posicionado, comendo da mensagem corretamente, usufruindo dos bens, dos mistérios revelados pelo ministério de Paulo, sem nenhuma tonteria, sem tonterias nenhuma, estava a igreja estabelecida em Éfeso? Por que Paulo então se dirige à igreja de Éfeso dizendo um só Senhor, uma só fé e um só batismo? Olha, será que isso não seria pregado para os mamados do leite? Será que isso não era para os que estão bebendo leite? Será que esses não eram que estão de fraldinha? Por que Paulo está falando para gente posicionada, gente já conhecimento? Por que Paulo está falando isso? Você tem que seguir a leitura. Amém, irmãos? Aleluia. Você tem que seguir a leitura. Vamos lá, versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Fé aqui é entendimento. Amém, irmãos? Fé aqui é revelação, é compreensão. É uma só maneira de Deus abrir o seu entendimento. Uma só maneira. Existe uma só... Vou repetir aqui. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte. Há uma só maneira de ver quem Deus é. Há uma só maneira para ver quem é o Senhor. Há uma só maneira para ver o que é Santa Ceia. Há uma só maneira para ver como é predestinação. Amém, irmão? Amém. Há uma só maneira, não existe duas nem três. Se alguém está vendo predestinação fora do que Paulo pregou, é mais uma, não pode. Então, fé é revelação, fé é compreensão, fé é entendimento. Há uma só fé, ou seja, há uma só compreensão de ver o que Deus ensinou. Não existe duas maneiras de ver o que Deus ensinou. Quando alguém quis enxergar mais de uma coisa que Deus não tinha ensinado, deu no que deu no Eva. Estão entendendo, irmãos? Deu no que deu com Eva. Um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um
de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Se alguém tem um entendimento diferente disso aqui, tem um outro entendimento, uma outra compreensão, magnífica, irmão. O mesmo que subiu é o mesmo que desceu. Então ele diz, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. Agora eu pergunto, aqui tem o quê? 5 ministérios. Agora eu pergunto, esses 5 ministérios tem que crer diferente? Não pode. O que o profeta crê é o que o apóstolo deve crer. O que o apóstolo crê é o que o pastor crê. O que o pastor crê é o que o evangelista crê. Amém, irmãos? E o que o evangelista crê é o que o mestre deve crer também. Não pode haver duas fés. Esses 5 ministérios não podem desviar-se um pouquinho do entendimento da revelação. Verdade. 12. Para quê? Querendo aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Olha, unidade e ao conhecimento, amém, irmãos? Do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes. O que significa a palavra inconstante? O que significa a palavra inconstante, irmão? Você já tentou colocar uma coisa no chão e ela não fica? Já tentou colocar uma coisa para equilibrar, mas não fica? Fica em pé aí, não fica. Aí você fica tentando escorar. É uma coisa inconstante. Inconstante não é uma coisa firme. Inconstante não é uma coisa firme, bem posicionada. Estão entendendo, irmãos? Amém. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Veja. Para que não sejamos mais, o 14, meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém, irmão? Do qual o corpo todo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém, irmãos? Então aqui não pode haver 2 pensamentos. Aqui não pode haver 2 dizeres. Aqui não pode haver 2 falas. Amém? Amém? Tem que ser a mesma coisa. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios 1, 10. 1 Coríntios 1, 10. 1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Amém, irmão? Pode haver mais de um? Não pode haver mais de um. Se existe mais de um parecer, no parecer de Deus, é o diabo infiltrando. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Se existe mais de um entendimento, mais de uma revelação daquilo que o profeta mensageiro já nos trouxe,
restaurado pelo esse último dia. Porque, presta bem atenção, irmãos, presta bem atenção. Quando nós falamos assim, ó, isso aqui é profundo. Quando nós falamos assim, que a Bíblia diz, Apocalipse 10, 7, que todos os mistérios seriam revelados na voz do sétimo anjo, esses mistérios, irmãos, não tem nenhum diferente do que Paulo revelou. Não tem nenhum diferente do que Paulo revelou. Tudo que foi revelado na voz do sétimo anjo, Paulo já tinha. Quem entendeu, irmãos? Quando se diz na voz do sétimo anjo se cumprirá todos os mistérios, é por quê? Porque a revelação que a igreja primitiva tinha, começando de Pentecostes, se perdeu ao longo dos séculos, melhor dizendo, até o quarto século, acabou. A revelação original acabou. E aí entrou a era dos reformadores. Porque existe só 2 profetas nas eras, só Paulo e William Branham. O resto dos mensageiros é só mensageiros, só reformadores. Então, Deus prometeu restaurar aquela verdade já revelada. Deus não ia dar outra verdade, não. Amém, irmão? Amém. Deus prometeu restaurar a verdade já revelada. Amém. Restaurar, não é dar nova revelação, não. E Elias veio para restaurar o que os reformadores não pôde captar totalmente à luz da palavra. E quando William Branham, o sétimo anjo, trouxe a revelação dos selos, os mistérios, era tudo aquilo que se perdeu nas eras e tudo aquilo que os reformadores não pôde completar. Deus reuniu toda essa revelação na semente, no grão, amém, irmãos? Amém. Que caiu no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes foi a semente original, o grão, e o grão foi restaurado, o mesmíssimo, amém, irmão? Amém. Sem nenhuma diferença. O William Branham não pregou nenhum ministério diferente de Paulo. Quer que eu dou prova disso? O William Branham foi arrebatado à 6ª dimensão, até a 6ª dimensão, e disse, eu preguei algo diferente de Paulo. Foi assim que ele falou? Não. Ele disse, eu preguei a mesma coisa que Paulo pregou. Amém, irmão? Amém. Eu preguei, isso quer dizer, eu ensinei a mesma coisa que Paulo pregou. Paulo tinha a semente da serpente, Paulo sabia a semente da serpente, Paulo tinha a deidade de Jesus Cristo, que era Deus mesmo. Paulo tinha a Santa Ceia revelada, Paulo tinha o batismo correto, Paulo tinha o ensinamento da predestinação, Paulo tinha o ensinamento da destinação do inferno, Paulo tinha todos os ensinamentos, amém, irmãos? Amém. A mesma coisa que foi restaurada. O ministério do sétimo anjo foi apenas uma restauração, revelar os mistérios que estavam escondidos, isto é, que estavam ocultos, que na qual os reformadores não pôde trazer à igreja. Amém. Amém, irmãos? Amém. E na era final, coube para o sétimo anjo reunir todas essas pontas soltas, todos esses fios soltos e trazer para a igreja. Amém, irmãos? Amém. A mesma fé, a mesma compreensão, o mesmo Senhor, o mesmo Deus, a mesma fé e o mesmo batismo do só Senhor. Amém, irmãos? Amém. Fora disso é ismo, fora disso é tonteria, fora disso é cana agitada pelo vento, fora disso é balanismo, fora disso é nicolaísmo, fora disso é jezabelismo, fora disso é proselitismo. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora, como é que tem o quíntuplo dos Efésios hoje, debaixo do quinhão do sétimo anjo, que tem? Porque tem apóstolos, profetas, evangelistas, doutores e mestres. Agora, como pode ter debaixo do quinhão do sétimo mensageiro, debaixo de uma mensagem vindicada por Deus, porque o Espírito Santo a vindica, amém, irmãos? Amém. O Espírito Santo é que vindica a mensagem.
Como pode esses 5 ministérios, debaixo do quinhão, debaixo do ministério dos 7 anjos, na qual a Bíblia diz que são para aperfeiçoamento dos santos, como que Deus vai aperfeiçoar esses santos com essa mistureba? Não tem jeito. Como que Deus vai aperfeiçoar seus santos com essa mistureba? De um lado, atira o dualismo. Do outro lado, atira a doutrina da nuvem, de Deus que já veio. Do outro lado, atinge o milenarismo. Do outro lado, atira o retorno do profeta para revelar o que diz as fitas e dar o dia exato do arrebatamento. Do outro lado, atira o grupo do novo nome, de que o novo nome de Cristo é Branca. Do outro lado, atinge o Joãozinho e esses emaranhados de ismos. Deus está aperfeiçoando seus santos com essa mistureba. Mistureba de entendimentos, mistureba de compreensão. Se Paulo disse que há uma só fé, amém, irmão? Amém. Uma só compreensão, uma só revelação, amém. E que todos deveriam dizer a mesma coisa. 2 Coríntios, capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13. Irmão, só a graça de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. 2 Coríntios 13, versículo 11. Versículo 11. Segunda carta do apóstolo São Paulo, capítulo 13. Versículo 11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor, de paz, será convosco. Está vendo, irmãos? De um mesmo parecer. De um mesmo parecer. Agora eu coloco aqui nesses bancos aqui, simples e humilde, da igreja de Citrolândia, em Betim, Minas Gerais, eu coloco aqui um pastor que crê na dualidade, de que na deidade existe 2 seres. Coloco outro pastor que crê que o novo nome de Deus é Brana. Coloco outro pastor que crê que Jesus já veio na nuvem. Coloco outro pastor que está esperando o retorno do profeta para revelar o que diz as fitas. Coloco outro pastor que crê no milênio, que já estamos no milênio. Coloco outro pastor que crê no cavalo branco. Coloco outro ministro que crê naquele jeito. Eu pergunto uma coisa, é minha pergunta. Todos estão no mesmo parecer? Todos é de um mesmo parecer? Vão dizer assim, nós cremos no mensageiro. Nós cremos no profeta. Nós cremos no William Branham. Foi ele que disse. Foi ele que disse. Foi ele que disse. Gente, a serpente disse para Eva. Não foi assim que Deus disse? A serpente disse para Eva. Não é assim que Deus disse? Não foi assim que Deus disse? A Eva disse, sim, foi assim que Deus disse. Gente, toda doutrina é baseada no que a Bíblia disse. Todo ismo é baseado no que a doutrina disse. A Bíblia disse. Todo ismo que existe entre o grupo da mensagem é baseado no que o profeta disse. A questão é, como que o profeta disse? A questão é interpretar o que ele disse. É interpretar suas palavras. É colocar suas palavras. É fazê-las encaixá-las a seu bel prazer. É fazê-las encaixá-las no seu sentido doutrinário de uma peculiar visão que acabou de receber. Todo ismo, toda doutrina tem um cabeça. Começa com uma pessoa, não começa com o Espírito Santo. Todo ismo tem uma pessoa pela qual o seu espírito está envolvido naquilo. Todo ismo começa com o espírito de um homem. Toda doutrina começa com o espírito de um homem. Toda doutrina.
O pai do nicolaísmo é Nicolau. O pai do balaamismo é Balaão. O pai da contradição é Coré. Quem está entendendo, irmãos? É Coré. Todo ismo começa com o espírito de um homem. Uma doutrina, uma revelaçãozinha que ele obteve. Aí você pega todos os ismos que existem no mundo e no Brasil e vê aonde começou, com quem, de quem partiu aquilo, de quem começou aquilo. A doutrina da dualidade começou com quem? Onde? Com uma pessoa, um homem. A doutrina de que Cristo já veio, começou com um homem, um ministério, em algum lugar da região do mundo. A doutrina do novo nome, começou com quem? Um ministério, um homem, por aí, em algum lugar da região do Brasil. E assim sucessivamente. Quem entendeu, irmão? Deus não pode vindicar isso, porque isso não faz parte da mensagem e não faz parte dos Efésios. Por isso, irmãos, que nós damos graças a Deus. Somos pouquinhos mesmo, somos gente pouca, mas nós queremos ser fidedignos à palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Podemos ter todas as armas do diabo apontadas para mim e para nós. Podemos ter todas as armas do diabo. Nós somos imperfeitos, claro. Nós temos nossos defeitos, nós temos os nossos escorregadios, temos nossas desavenças, nossos desequilíbrios emocional, desequilíbrio pessoal. Mas de uma coisa nós não queremos nos escorregar e desequilibrar: da revelação central da palavra de Deus. Porque quando nós escorregarmos, seremos cana agitada pelo vento. Estaremos destinados a sair fora da palavra. E o profeta diz: todo homem que se estriba na palavra de Deus, ele está destinado a sair fora da palavra de Deus. Não foi eu que disse, o William Branham que disse na mensagem: não te estribe em teu próprio entendimento. Aleluia. Todo homem que se estriba na palavra de Deus, ele está destinado, é assim que o profeta usa a palavra, está destinado a sair fora da palavra de Deus. Nós não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento. Não importa quão maravilhosa seja aquela luz, não importa quão brilhante ela pareça, não importa o quanto de verdade tenha sobre aquilo, não importa o quanto que ela brilhe, o quanto que ela ofusca, não importa o quanto que ela parece encaixativa, não importa o quanto que ela pareça harmoniosa, mesmo assim é uma luz falsa, é uma luz, é uma miragem. Quem entendeu, irmão? Que Deus nos guarde, que Deus nos guarde, que nós possamos ter os pés juntos, firmes no chão. Amém, irmãos? Aproveitando do ministério que Deus nos deu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.